Senhor, esteja nos teus lábios e no teu coração para que possas proclamar sua palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu, diz o Senhor. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: Como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é celebrar a nossa vocação como igreja. São Paulo, ao exortar a comunidade dos coríntios, ele tem este tema como central. Era fundamental que eles compreendessem que a comunhão celebrada em memória de Cristo Jesus, a Sagrada Eucaristia, deve ser, acima de tudo, a fórmula, o antídoto para a discórdia, a fórmula, o antídoto para o egoísmo, aquilo que nos ajuda e nos faz ser o que verdadeiramente somos chamados a ser, o corpo de Cristo neste mundo. Visto que há um só pão, embora sendo muitos, nós também formamos um só corpo, quando participamos do único pão de Cristo, o seu corpo e o seu sangue. Cristo, o pão da vida, é aquele que literalmente veio para trazer-nos a vida. O Evangelho de João é o único dos 4 evangelhos que não nos mostra a narrativa da Eucaristia, a narrativa da instituição da Sagrada Eucaristia. Ao invés, na última ceia, São João mostra Jesus lavando os pés dos discípulos. É no capítulo 6, um pouco antes, na vida pública de Jesus, que João se lembra desses trechos tão bonitos de Cristo revelando-se como o pão da vida. Ele fala do pão da vida que nos alimenta, que nos dá forças, e de repente, num trecho do capítulo 6, ele diz: o pão vivo descido do céu sou eu, quem come dele viverá eternamente. E o pão que hei de dar é minha carne para a vida do mundo. 3 vezes o Senhor fala, no início, no meio e no fim: quem come e bebe, quem come do meu corpo, quem bebe meu sangue, viverá eternamente. Jesus usa a palavra carne, uma palavra que confunde um tanto quanto os judeus daquele tempo, que eram absolutamente contra o canibalismo e mal interpretavam o Senhor, mas o que ele queria dizer é que recebê-lo na Sagrada Eucaristia é recebê-lo inteiro. Corpo e sangue significa o Cristo inteiro que nós recebemos, inteiro nas espécies do pão e do vinho, inteiro na Eucaristia recebida. Cristo que se dá a nós
e nós que o recebemos, que comemos de sua carne, que o assimilamos, a substância do pão se torna também aquilo que somos. A substância transformada do pão eucarístico, a carne de Cristo, se transforma também em nós. Nós o assimilamos, mas também numa outra acepção do termo, num outro sentido, nós somos chamados a nos tornar semelhantes a Ele. Nós somos aquele que recebemos. E a grande questão é, de fato somos? Nós que recebemos o corpo de Cristo, seu corpo e sangue, Cristo inteiro, na Sagrada Eucaristia, este que é o sacramento ápice da vida cristã, o cume da nossa vida de fé, o centro da nossa religiosidade, a Sagrada Eucaristia, ali quando Cristo se faz presente para a igreja, para alimentá-la. De fato, queridos irmãos, nós sabemos o que fazemos e fazemos o compromisso sério e verdadeiro de ser o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é prêmio para santos, para aqueles que o merecem. O corpo de Cristo é remédio para o pecador, para aquele que é humilde o suficiente para reconhecer-se necessitado do Senhor. O corpo de Cristo é a memória santa que nos transporta à cruz de Cristo e à sua ressurreição, nos fazendo de lá participantes plenamente. Com Ele nós estamos na cruz, com Ele verdadeiramente nós ressuscitamos. E a beleza deste mistério, a beleza de tudo que vivemos na nossa vida de fé, o mistério santíssimo da Eucaristia, hoje esta festa, o corpo e o sangue de Cristo, ele se realiza naqueles que dizem sim, naqueles que compreendem que pão, e essa palavra no hebraico é muito próxima da palavra dom, que este pão, dom de Deus a nós também somos chamados a ser dom para a humanidade. Receber o corpo de Cristo é aceitar sê-lo para o mundo. E ser o corpo de Cristo não é somente dizer que somos a igreja, o corpo místico de Cristo. Sim, somos de fato, mas somos o pão eucarístico para o mundo que tem fome do Senhor. Nós cremos na presença real do Senhor Jesus nas espécies do pão e do vinho. Uma pesquisa o ano passado assustou muita gente e foi dito que 30% somente dos católicos criam na presença real do Senhor na Eucaristia. Sim, é-nos estranho. O próprio cardeal Sean propôs que na Quinta-feira Santa deste ano iniciássemos o ano da Sagrada Eucaristia, um ano eucarístico para a Diocese. Por causa da pandemia, foi transferido para a festa de hoje. Hoje inicia-se na Arquidiocese de Boston este ano de meditação, reflexão, de compromisso profundo de nós, católicos, com a realidade que recebemos, que vivemos, que buscamos e que somos chamados a ser no mundo. Comungar é comprometer-se com o Senhor, é decidir que eu quero ser como Ele foi. Eu quero sua vida em minha vida. Eu não canso de dizer, na oração eucarística, após o Padre pedir o Espírito sobre o pão e o vinho, quando nós continuamos a oração, logo pedimos que o Senhor envie seu Espírito também sobre nós, para que ao receber o corpo de Cristo, nos tornemos um só corpo. Cristãos divididos são, portanto, um escândalo, uma contradição. São tudo menos o corpo de Cristo. Corpo unido no amor. É muito sério o que fazemos. E neste ano eucarístico da Arquidiocese de Boston, neste tempo tão estranho que vivemos, quando passamos quase 3 meses sem poder nos aproximar deste sacramento central da Sagrada Eucaristia, da presença real de Jesus no pão eucarístico, neste tempo tão estranho, nós somos chamados a professar a nossa fé no Cristo Eucarístico, que recebemos, que veneramos, que adoramos em todas as igrejas, em todos os sacrários no mundo inteiro. Nesta festa, na qual nós sabemos, andamos pelas ruas da cidade com o Senhor Eucarístico, dizendo que nele cremos e sabendo que Ele anda no meio de nós, está conosco na procissão desta vida, nesta nossa jornada, neste ano nós vivemos de um modo muito silencioso.
Nós somos chamados a crescer por dentro neste mistério. Ao longo dos últimos 3 meses eu tenho feito nesta Santa Missa a comunhão espiritual, proposto que cada um que está em casa, ao ver o corpo de Cristo, o pão consagrado, a Sagrada Eucaristia, que façamos o nosso ato de comunhão espiritual. E eu tenho dito nos últimos meses que Deus, de modo extraordinário, está nos dando esta graça. Nós não temos manifestado exteriormente nas nossas igrejas. Tem sido uma jornada muito interior, uma jornada muito séria. Decidirmos se queremos ou não ser de Cristo, participar da sua vida, do seu corpo e do seu sangue. Neste ano eucarístico para a nossa Arquidiocese de Boston, nós pedimos ao Senhor que nos ajude a professar nossa fé, fé no Senhor que está no meio de nós, que se dá em alimento a nós, que revela a nossa identidade. Somos o seu corpo também. Somos, como comunidade de fé, como cristãos católicos, chamados a ser o corpo de Cristo no mundo, pelo amor. Vencer o ódio pelo amor, vencer a discórdia pela união, vencer o egoísmo pela humildade e partilha do que temos e somos. Amar, ser misericordiosos, ser Cristo no mundo que está tão longe dele. O pão que eu dou é a minha carne, carne pela vida do mundo. Nós mergulhamos nesta realidade, queridos irmãos e irmãs. Ouvimos o Senhor há poucos dias que dizia: ninguém amou tanto o mundo como Ele, aquele que se entrega por nós. Nós somos chamados também a ser amor, a ser dom, a ser a presença mística que expressa a presença real de Cristo, ser igreja, corpo de Cristo e verdadeiramente assim venerarmos aquele que recebemos nas espécies eucarísticas. Celebramos Santo Antônio de Lisboa, de Pádua, Santo Antônio do mundo todo. É um santo universalmente venerado, humilde, pregador do Evangelho, quis entregar a própria vida, ser missionário, morrer pelo Evangelho. Foi levado à Itália, pregou a sua vida, o seu desejo de ser de Cristo, a admiração, o respeito, a veneração, a adoração que tinha à Sagrada Eucaristia, a presença de real de Cristo, uma vida que se torna eucarística, que se torna pão. No dia de Santo Antônio, em tantos lugares abençoamos o pão, pão que efetivamente, o pão que alimenta e que é entregue aos pobres. Damos esta bênção, nos lembrando que Santo Antônio não compreendia a igreja da adoração da igreja da ação. Nós aqui fazemos o que no mundo devemos fazer. Nós recebemos Cristo e o reconhecemos nos nossos irmãos e irmãs mais necessitados. Nós somos chamados a ser o próprio Cristo. Que Santo Antônio nos ajude nesta solenidade de Corpus Christi. Com alegria ele daria o seu lugar. Ele me diria, talvez: Padre Cristiano, não fale de mim, fale de Cristo. Sim, falemos dele, do Senhor que nos ama, que nos chama a ser como Ele, a realizar esta vocação como igreja. Que no dia de hoje, queridos irmãos e irmãs, o nosso coração adore o Senhor Jesus no pão eucarístico. Adore o corpo e o sangue de Cristo verdadeiramente, com o nosso desejo de tornarmos-nos Ele. Arrependidos dos nossos pecados, humildemente, peçamos ao Senhor que nos ajude a prosseguir neste caminho, a levantar e a seguir confiantes, pois Ele está conosco. Amém. E porque cremos que o pão da vida